na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Esse é só um dos destaques deste sábado. Domingo também tem atração e também uma das novidades é a presença aqui do DJ escocês Calvin Harris. Ele que é o segundo DJ mais ouvido no mundo, vai tocar no centro de São Paulo, ali no trajeto da Consolação, a partir das 11 horas da manhã. E ele não vai estar sozinho no trio elétrico, vai ter a participação dos cantores Natanzinho, Xande Avião, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim. Esse bloco acontecendo 1h. Depois, 11 da manhã a 1h, daí sim é a vez do tradicional bloco que acontece no pré-carnaval, Acadêmicos do Baixo Augusta, que este ano terá a presença do Péricles. E hoje, mais cedo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve na Fábrica do Samba, que fica lá na zona norte de São Paulo, onde as escolas de samba do Grupo Especial se organizam, constroem as alegorias, confeccionam as fantasias, e houve a entrega de chave da cidade pelo prefeito de São Paulo à corte carnavalesca. É uma tradição que acontece todos os anos, que simboliza a concessão do comando simbólico da cidade à corte carnavalesca. E logo depois dessa cerimônia, dessa tradição, Ricardo Nunes conversou com jornalistas e falou sobre a expectativa do público para o Carnaval de Rua de São Paulo, que a prefeitura espera ser o maior do Brasil. Nós vamos ter 16 milhões de pessoas nas ruas no Carnaval de Rua. Uma movimentação financeira de 3,4 bilhões de reais, gerando emprego e renda para a cidade e levando a imagem de São Paulo positivamente para o Brasil e para o mundo. A gente pode, com muito orgulho e com muito respeito às demais cidades do nosso Brasil, poder dizer que nós estamos iniciando hoje aqui o maior carnaval do Brasil. 4h58. Obrigado, Amaju. Quero mandar um abraço aqui para o ouvinte Cris. Ela falou, sou eu. Que você... Não, a Cris é de Santo André. Ô, Cris, seria um prazer encontrá-la também em qualquer evento aí. Palmeirense lá de Santo André. Era um outro rapaz, eu não sei, não lembro o nome dele, infelizmente. E a Cláudia Rosana falou, eu não tava no samba, mas adoro você, o Zaidão, o Manuel e todos vocês. Obrigado, Cláudia Rosana. Muito obrigado pela tua participação, sempre super efetiva aqui em toda a programação da Rádio Bandeirantes. A corintiana Cláudia Rosana. Agradecendo você também que utiliza o nosso chat para participar, casos do Tony, do Laureano, do Luiz Pazini, do José Polidor, também do Antônio Carlos da Cátia, entre tantas e tantas pessoas. Muito obrigado, Carlos Eduardo, entre tantas e tantas pessoas que se conectam conosco utilizando o chat do YouTube, nossa transmissão em vídeo, a partir aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. Zaidan, Manuel, um ótimo fim de semana aos amigos. Na segunda-feira a gente se encontra a partir das 3 da tarde para mais um Acontece. Até a segunda. Ô, Ronald, um abração especial para dona Marina. Muito obrigado. Felicíssimo aniversário para ela. Um abraço para Camila. Obrigadão, Camila. Até a próxima. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões,
Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Vamos! E aí, tá tudo bem? Abraço pra você, muito obrigado aí pela sintonia no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Começa agora o Esporte em Debate hoje até às 19h30. Você vai participar do Fala Galera desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Qual a sua expectativa para o duelo entre Português e Ponte Preta amanhã no Canindé? Na sua opinião, a Macaca vai seguir viva no Paulistão? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E você considera o Guarani favorito para o duelo de amanhã contra o Botafogo no Brinco? Como você montaria o sistema ofensivo do Bugre para essa partida? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos até o final do programa às 19h30. Mais participações. Pautas da Ponte Preta. Ainda em busca da permanência no Paulistão, Ponte encara a Portuguesa amanhã às 16 horas no Canindé. Somente a vitória deixa a Macaca viva na competição. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Pacheco é desfalque confirmado. Brian Borges deve ser o substituto na lateral direita. Marcelo Fernandes deve promover mais mudanças na equipe titular. Cristiano e Gustavo Teres podem aparecer no banco de reservas. Luiz Felipe e Alves devem ser titulares no duelo de amanhã. Destaque do portal carlosbatista.com.br. TRT envia ofício à CBF e pede penhora por solicitação da Ponte Preta, inclusive com relação à Copa do Brasil. A Ponte deu como garantia a cota da Copa do Brasil para se manter no PEPT. Daqui a pouco mais informações, mas tem uma matéria explicativa lá no portal Pautas do Guarani. Guarani recebe o Botafogo amanhã às 18h30, podendo garantir a classificação às quartas de final do Paulistão. Em caso de vitória no Brinco de Ouro, Bugre volta ao mata-mata do estadual após 4 anos. Kaique França, suspenso, e Maranhão, lesionado, desfalcam a equipe alviverde. Matheus Claus e Luca devem ser os substitutos. Kevin corre por fora. De volta após passagem pelo Internacional, Ian Henrique é inscrito no Paulistão e fica à disposição de Matheus Costa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Empate também pode dar classificação antecipada no Paulista. Veja os cenários, tá tudo lá esmiuçado para você no portal Carlos Batista. E tem as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. São Paulo
resiste às investidas do Flamengo e planeja renovar o contrato de Marcos Antônio. A equipe carioca insistiu na contratação do meia, mas o tricolor fechou as portas para uma negociação. Na última conversa, o São Paulo fez uma espécie de acordo de cavalheiros com o Flamengo e prometeu avisar ao clube carioca quando decidir que irá negociar o atleta. A iniciativa visa dar um basta na busca incessante do rubro-negro pelo meia. Pauta 2. O Corinthians recebeu e recusou uma nova proposta pelo goleiro Hugo Souza. O Besiktas, da Turquia, ofereceu 10 milhões de euros, algo em torno de 61,6 milhões de reais na cotação atual. Mas a diretoria alvinegra negou. O Clube Paulista é dono de 60% dos direitos econômicos do atleta, que tem multa para o exterior fixada em 100 milhões de euros, 652 milhões na cotação atual. Pauta 3. CBF mantém ajuda de custo de logística na Série B, mas com contrapartida. A entidade anunciou que vai arcar com os custos, mas condicionou a obrigação de salários em dia, além de outras regras iniciais da implantação do fair play financeiro. Diante de ameaça de corte, clubes protestavam contra altos valores operacionais e pediram recursos em encontro recente. Pautas. Não tem ligação com os clubes de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, poucos dias depois da Macaca acertar o empréstimo do Nicolas, garoto da base, para a equipe do Santos, agora o Grêmio acertou a contratação de Alex Lira, mais uma joia da base da Ponte Preta, ele que pertence ao Sub-15 da Macaca. O Grêmio acertou a contratação desse garoto, assinou um contrato de formação com Alex Lira por 2 temporadas, como eu disse, um contrato de formação, até porque só pode assinar um contrato profissional após os 16 anos, e daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes dessa transação. E pelo lado do Guarani, amanhã o Bugre tem um jogo muito importante, 6h30 da noite, aqui no Brinco de Ouro, vai receber a equipe do Botafogo, e é claro, chance altíssima do Guarani já garantir uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Se vencer, tá confirmada nas quartas de final, e no caso de um empate, também pode garantir a classificação à próxima fase. E daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer os detalhes, o que precisa acontecer em caso de empate para o Bugre se classificar, Batistão. Está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você não é assinante do canal, seja um assinante e mande aí um joinha pra gente, mande like aqui pra gente. E claro, você sendo assinante nos ajuda a fortalecermos o nosso canal. É só entrar lá, é muito simples, é muito fácil de operar. É entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e começar
a seguir o nosso canal. Já estamos com 61 mil assinantes e já a caminho de 62 mil. Muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h14, hoje até 19h30, muita informação, opinião e debate. E eu tenho um recado da Desktop para você, Desktop banda larga. Saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a sua família. Perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar as suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar.
2025, que já terminou, e também para começar 2026, que já está rolando. Hoje é dia 6 de fevereiro, com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o CSKA Moscou da Rússia tem interesse na contratação do zagueiro Wagner Leonardo, jogador da equipe do Grêmio. O Grêmio está interessado em vender esse jogador de 26 anos por 44 milhões de reais. E o Bahia está acertando a contratação por empréstimo do atacante Everaldo, atleta do Fluminense. O Everaldo que já jogou no Bahia. Para fechar, o Corinthians está emprestando o goleiro Matheus Donelli para o Shabab Al-Ahly, time dos Emirados Árabes. O jogador deverá ficar por lá até o final da temporada. Batista. 17, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, equipe da Band. Gostaria que você me informasse se a Série C vai ser transmitida pela Globo. Alô, Joaquim, da Vila João Jorge. Abraço, Joaquim, muito obrigado. Não, a Globo não vai transmitir a Série C. A Série C foi transmitida pela Band e muito provavelmente negociação já bastante encaminhada. Novamente, em 2026, a Band deve transmitir a Série C. A Globo nunca transmitiu a Série C e também não vai transmitir em 2026 e também não se interessou em nenhum momento em transmitir a Série C. Tem que escalar Miguel e Luquinha, jovem, mas muito bons jogadores e bem fisicamente, diz aqui o Avelar Martins. Abraço para você, Avelar. Muito obrigado aí pela sua participação. Já tem mais mensagens. Agora vamos falar quem começa hoje, Ponte ou Guarani. Guarani. Informações do Bugre. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, os jogadores do Guarani estão realizando agora no Brinco o último treinamento antes de enfrentar o Botafogo. Jogo marcado para amanhã, 6h30 da tarde. Uma partida importantíssima por vários detalhes. Por quê? Se o Guarani vencer o Botafogo, estará automaticamente na próxima fase do Paulistão com uma rodada de antecedência. Mas é claro que ainda tem o jogo contra o Palmeiras no outro domingo, no dia 15, 4 da tarde, lá em Barueri. Outra situação, o Guarani estará na Copa do Brasil do ano que vem, já garantido, porque os 5 primeiros colocados na classificação geral, ou seja, no final do campeonato, eles garantem vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Só que times da Série A já têm vaga automaticamente garantida. Então, como entre os 8, Palmeiras, Mirassol e Red Bull Bragantino provavelmente vão se classificar, sobram 5. E esses 5, independente de onde estiverem na tabela de classificação final, Palmeiras, Mirassol e também o Red Bull Bragantino, o Guarani estará entre esses 5. Então é muito importante a classificação do Guarani à próxima fase do Campeonato Paulista. E é claro que esse ano, como está rolando o Brasileirão junto com o Paulistão, fica mais fácil de um time do interior ou de um time que esteja tanto em Série C, quanto, como é o caso do Guarani, quanto de Série B, avançar mais no Campeonato Paulista. Quem sabe até disputar o título da competição. Então é claro que o Guarani, com os pés no chão neste sábado, é muito importante a vitória sobre o Botafogo. E hoje,
O aniversariante do dia é o zagueiro Maurício Antônio, nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes. Está completando 34 anos. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva com o Maurício Antônio. Já vou contar mais detalhes da carreira do Maurício Antônio. A gente aproveita para dar parabéns para ele. Vamos acompanhar o Maurício Antônio. Boa tarde, Maurício. Eu queria que você falasse um pouco da consistência do sistema defensivo do Guarani. Né? Hoje o Guarani é a segunda defesa menos vazada do campeonato. Você entrou no lugar justamente do capitão do time e ajudou a consolidar a defesa. E eu queria que você falasse também a respeito dessa disputa pela posição, porque já o Donato volta a ficar à disposição também. Boa tarde. A gente está muito feliz, né, com o desempenho defensivo da equipe, né, porque não é só a parte da defesa, né, a gente começa marcando desde o nosso atacante. A gente deixou o adversário ter poucas oportunidades de gol durante os jogos, e nas oportunidades que eles têm, os nossos 2 goleiros apareceram, né? E também nos ajudaram a conquistar esse aspecto defensivo de ser uma das melhores defesas do campeonato. A briga para quem vai jogar é sempre com respeito, né? Nós temos no dia a dia uma comissão técnica que pode analisar todos, né? E todos os jogadores têm condição de tá jogando de titular. O Donato é um grande jogador, como o Jonathan, o Rafael. E a questão é que a gente tem que aproveitar as oportunidades como eu aproveitei a minha, né? Acredito que eu estou fazendo um bom trabalho, estou ajudando a equipe a conquistar os objetivos. E que todos os jogadores tenham em mente, igual eu comecei o ano, que é trabalhar, esperar a oportunidade, confiar no seu trabalho e fazer o melhor para o Guarani, que é o que mais importa. O Rafael me ajuda muito ali, eu tenho muita confiança nele, principalmente na velocidade que ele tem. A gente ali se completa, né? Ele não tem as características ofensivas que tem o lateral, mas ele defende muito bem. E eu completo ali também naquela parte direita com saída de bola, quando é preciso. Mas com certeza o Rafael tem ajudado muito o Maurício nessas boas atuações e com certeza muito a defesa nesse início de campeonato. O Maurício, de uns jogos para cá, a saída de bola do Guarani melhorou, né? E até com a sua entrada, você é um jogador mais técnico, eu queria que você falasse dessa situação, até de rodar a bola, a gente não via nos primeiros jogos, o Guarani rodando bola no meio campo, saindo com mais qualidade, nesses últimos jogos deu para ver. O Matheus tem cobrado isso de vocês, e queria que você falasse também da importância desse jogo contra o Botafogo, né? Até porque o Guarani, se vencer, pode praticamente se classificar, já garante vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Com certeza, isso nos é pedido. O Matheus, ele quer que o time fique com a bola. E nós temos um time muito qualificado para fazer essa posse, né? É uma característica minha, né? Essa qualidade técnica. Cada um tem sua característica, né? O Jonathan já é mais rápido que eu. Então a gente está se completando muito bem ali, né? Na defesa. Então eu procuro usar ao máximo isso durante os jogos para a gente manter a posse de bola, para a gente cansar o adversário. E hoje o futebol moderno é esse, né? Um futebol de construção, não tem mais... são poucos times que praticam aquele futebol de jogada longa. Então, o nosso treinamento está sendo bastante focado nisso, né, de ficar com a bola, de saída de jogo. Mas também a gente sabe jogar feio quando é preciso, né? E sobre o próximo jogo, vai ser, eu acho que o jogo mais importante dessa primeira fase. O nosso objetivo inicial, que era se manter, a gente já conseguiu. Agora o próximo passo é buscar a classificação. A gente vai jogar contra uma equipe muito boa, muito qualificada, também experiente. Uma equipe que está na Série B, tem bons jogadores e que veio de uma grande vitória contra o Palmeiras. Então, por mais que eles estejam agora um pouco abaixo da tabela em relação a nós,
Eu acho que vai ser o jogo mais duro e difícil desse Paulistão para nós, porque a gente já mostrou um bom futebol, então todas as equipes agora vêm para cá com um pouco mais de atenção, de foco. A gente mostrou que o Guarani pode alcançar voos maiores, a gente pode sim buscar conseguir a classificação, e vamos buscar a classificação já nessa próxima partida, mas nós temos que estar cientes que a gente vai enfrentar uma grande equipe que vem motivada, que vem confiante e que vem jogando a vida também para buscar os seus pontos aqui fora de casa. Eu acho que isso que está fazendo o diferencial, porque todo mundo que está entrando com vontade, querendo mostrar, respeitando quem está, e quem está saindo também, que os jogadores já saíram, também está respeitando o momento. E o futebol é assim, não é todo mundo que começa que vai terminar. É muito difícil você começar com uma equipe e terminar com a mesma equipe o ano inteiro. E eu, como jogador, eu não falo muito antes do jogo. Na roda assim de fechamento eu não gosto de falar, nunca gostei de ficar dando discursos assim, mas eu falo dentro de campo, eu oriento, eu cobro. Às vezes os jogadores até perguntam, dentro de campo você é totalmente diferente, porque eu sou mais quieto, tranquilo, eu não, durante os jogos eu fico, antes do jogo, né, eu fico tranquilo na minha, relaxando, na paz. Porque, ao longo da minha carreira eu vi que é difícil você incentivar um jogador, porque essa motivação eu acho que é uma porta que abre por dentro, né, do jogador. É difícil você motivar alguém. Se sua família e suas contas que você tem que pagar não te motivar, não sei o que vai. Então, eu procuro falar muito dentro de campo. Dentro de campo, ser um cara que passa confiança e também cobra. E eu deixo essa parte motivacional para os jogadores que gostam bastante de falas. Ô Maurício, o Guarani tem lotado o Brinco desde o início do campeonato, né? A torcida do Guarani tem lotado o Brinco, o público tem aumentado. A gente vê do lado de fora, sente a vibração, mas eu gostaria que você falasse da importância disso para vocês, por exemplo, no derby. Perderam um jogador com 20 do primeiro tempo, e parecia durante o jogo que o Guarani estava jogando 11 contra 11 por conta da torcida. Mas eu queria saber de vocês dentro de campo o que vocês sentiram em relação à torcida e também da importância da torcida nesse jogo de sábado contra o Botafogo. Eu senti uma energia muito boa, né, da torcida, principalmente quando o nosso goleiro foi expulso. Eles imediatamente já começaram a nos passar boas energias, né, a vibrar com a gente, a dar força, confiança. E com os resultados positivos, a gente vai resgatando também essa torcida, né, que está um pouco machucada aí do ano passado. Mas está vendo que esse ano os jogadores que chegaram e os jogadores que ficaram também estão muito unidos para a gente conquistar o objetivo final, que é a subida para a Série B e fazer o melhor Paulistão possível. Então, eu sinto que a torcida está nos ajudando e eu sinto que isso é uma coisa que está fazendo a diferença para os bons resultados. Está todo mundo pensando no mesmo objetivo, todo mundo torcendo, todo mundo vibrando. E essa torcida é uma torcida que tem uma força muito grande para impulsionar esse time. Então eu espero que eles continuem assim. Bom, de novidades, quem o Guarani deverá ter neste sábado no estádio Brinco de Ouro contra o Botafogo? No gol, Matheus Klaus, substituindo Kaique França, que foi expulso diante da Ponte Preta. E no ataque, como o Maranhão está com uma contusão de grau 2, contusão muscular, existe a dúvida do treinador, se vai o Luca ou se vai o Kevin. Os dois têm atuado durante essa semana. O Matheus tem testado os dois. É bem provável que ele comece com o Luca. O Matheus tem testado também o Herbert no lugar do Guilherme Parede. Mas é bem provável também que o Guilherme Parede comece o jogo. Assim, o provável Guarani para encarar o Botafogo amanhã às 6h30 no Brinco.
No gol, o Matheus Klaus, na direita o Rafael, na zaga o Maurício Antônio, que falou com a gente ao lado do Jonathan, e na esquerda o Emerson. No meio-campo, o William Farias, ao lado dele o Natan e também o Isaac. Na frente, Guilherme Parede, Mirandinha, aí a dúvida entre Luca ou Kevin. Ô Batista, quer comentar um pouquinho a respeito do que disse o jogador do Guarani? Aliás, o Maurício Antônio, como eu disse, né, aniversariante do dia. Então dá os parabéns para o Maurício Antônio, tá completando 34 anos. Ele que tem 1,83 m, não é um zagueiro tão alto, mas a gente falava até no ano passado, né, muita gente duvidava, poxa, jogador vindo do Paysandu, que caiu de divisão, caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? E é um jogador muito interessante, até porque é um atleta que se tornou titular pela qualidade dele, ganhou a posição por conta do Donato machucado, mas ele mostrou muita qualidade. O Guarani tem a segunda defesa menos vazada da competição. E ele até falou sobre motivação, que é motivação maior do que salário em dia e do que apoio da família. Foi boa a frase dele, né, Batista? Excelente frase, parabéns pelo trabalho ao Maurício Antônio, parabéns pelo aniversário. Ele realmente vem fazendo uma campanha defensiva. Ele faz parte do sistema defensivo e o trabalho realmente está sensacional. O Guarani tem a segunda melhor defesa e perde só para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tomou 1 gol e o Guarani tomou 4. Por isso tem a segunda melhor defesa. Mas se o recorte for os 4 últimos jogos, o Guarani tomou apenas 1 gol, que foi aquele contra o Santos no empate em 1-1. Bom, vou passar para o CH e já a gente segue falando do Guarani, inclusive com relação aos ingressos para o jogo de amanhã. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta-feira. Qual a sua expectativa para o duelo Português e Ponte amanhã no Canindé? Na sua opinião, a Macaca vai seguir viva no Paulistão? Não dá para saber. É uma pergunta que eu, pelo menos, não tenho resposta. Eu espero e vou torcer para que dê tudo certo e a Ponte vença o jogo, mas é um jogo que eu chamo de lotérico. Tudo pode acontecer, torcida brasileira. Vamos em frente. Você considera o Guarani favorito para o duelo de amanhã contra o Botafogo no Brinco? Sim, considero o Guarani favorito. Como você montaria o sistema ofensivo para essa partida? Vamos lá. Mirandinha, Herbert e Kevin. Batista. E o Maurício Antônio em CH, o que você achou da entrevista dele? Fala bem, né? Tranquilo, cara experiente, está jogando muito bem. Né? A contusão do Donato acabou dando oportunidade para ele com toda a sua qualidade, aproveitou bem, fez questão de fazer referência ao trabalho defensivo que o Rafael está fazendo pelo lado do campo. Se no ataque o Rafael não acrescenta, mas defensivamente, isso não é à toa que o Guarani está sem tomar gol há algumas partidas. E o Maurício Antônio, ele casou ali, sabe? E na primeira partida que ele atuou, eu já gostei dele, né? Ele dá uma impressão de ser lento, tem nada de lento não, né? É mais lento que o parceiro dele, mas ele dá conta do recado. Tô gostando do trabalho dele e não sei não, viu? Eu acho que ele virou titular desse time aí, viu, Batista? Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também
para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas e tem também em Santa Bárbara do Oeste e a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 17h36, seguindo com o Guarani, bebê. Bom, Batista, falando sobre ingressos, né, já estão à disposição do torcedor. R$30 é o preço promocional para o torcedor no tobogã com a camisa do Guarani. Parte inferior do tobogã, também R$30 com a camisa do Guarani. Vitalícia, R$30 com a camisa do Bugre, mais 30 de acesso. Cabeceira de entrada, que é a cabeceira sul, onde ficam as organizadas, tanto torcida jovem, a Guerreiros, e terá a volta da Fúria Independente, podendo voltar ao estádio com batuques, camisas, faixas, esse tipo de coisa, tudo completo. Então a cabeceira sul das organizadas, R$20 com a camisa do Guarani. Para o visitante, 40 e 20. Esse é o valor do visitante, 40 o preço normal, 20 a meia entrada. A expectativa de mais de 10 mil torcedores para empurrarem o Guarani neste sábado, 6h30, contra a equipe do Botafogo. Outras informações, o Ian, lateral direito, eu até falava dele nos últimos dias, 20 anos de idade, ele retornou de empréstimo da equipe do Internacional. E o Ian já está treinando com os jogadores do Guarani, com o Grupo Bugrino. Vai ser inscrito no Campeonato Paulista para ficar à disposição do técnico Matheus Costa. E se o Matheus achar que ele tem potencial, vai poder começar a utilizar o Ian, pelo menos já como opção no banco de reservas. Até tem uma imagem do Ian treinando com bola, porque ele voltou para o Guarani, 20 anos de idade. Quem está no YouTube está vendo a imagem do Ian num treinamento do Guarani, a foto do Rafael Silvestre, que é um fotógrafo muito competente do Guarani. Então tá aí o Ian, que pode ficar à disposição como lateral direito. Guarani, que segue no mercado em busca, ainda não definiu e não tem pressa. Pode trazer um lateral direito para a disputa da Série C, assim como pode trazer um segundo volante. Uma outra situação, o Guarani contratou um novo gerente de mercado e também de desempenho, o Antony Manuel. Quem está no YouTube vai ver a foto dele. Ele veio no lugar do Cauê que foi para a equipe do Ceará, recebeu uma proposta e foi para o Ceará. O Antony estava exercendo essa função no Amazonas durante as últimas temporadas, a Série B do Brasileiro. Então o Antony é o novo gerente de mercado e também de desempenho do Guarani. Batista. Bom, são 17h39. Vamos lá, CH, sua opinião. Guarani, Botafogo, jogo... Aliás, ô Bebê, você tem alguma informação do Botafogo? Tem algum desfalque daquele time que enfrentou e venceu o Palmeiras ou não? Se o CH quiser comentar sobre o Guarani, já vou pegar todos os detalhes e já passo, Batista. E aí, CH, Guarani, Botafogo, o que esperar para este confronto? Partida marcada para amanhã, às 18h30. Guarani tem tudo para ganhar o jogo. Botafogo tem 8 pontos, Guarani tem 11, uma vitória provavelmente vai colocar o Guarani entre os 4 ou entre os 5 melhores, não dá para saber, só o término da competição dessa primeira fase, mas tudo indica melhor defesa, ou segunda melhor defesa no campeonato, não é? Ganhou derby, tá grandão, tá com moral,
jogadores com confiança. O desempenho, em alguns momentos, tem sido crescente em cada partida. Dúvida desse ou daquele, eu acho que para esse jogo, e não fica aqui nenhuma crítica ao time do Botafogo, é que o Guarani vive, na minha opinião, um momento que credencia para ganhar o jogo. Joga em casa, do lado da sua torcida. Espero que não chova, né? Porque hoje caiu uma chuva aqui que eu vou contar uma coisa para você. Isso aí, se chover 15 minutos do jeito que choveu aqui na minha casa, inunda qualquer grande, como é o caso do Guarani, né? Um grande gramado com todos os aparatos possíveis, porque choveu demais. Espero que amanhã não chova para que a bola role com toda a tranquilidade. Eu acho que defensivamente não tem por que mexer, né? Tá funcionando. Meio campo, para mim, também não tem que mexer, né? E no ataque ele tem um problema. O Maranhão não vai jogar. Quem ele vai utilizar? Não sei. Eu sei o que eu faria. Mas se ele pôr o Luca, tá errado, Carlos Henrique? Não, não tá errado, não. Muito melhor que o Maranhão. Com toda certeza. Apesar daquela pisada de bola, literalmente falando, né? Lá na partida de Novo Horizonte, que ele perdeu a cabeça. Pô, pediu desculpa, tá tudo certo, a vida que segue. Foi multado, inclusive. Acho que ele, pelas substituições que o técnico vem fazendo, não é? Provavelmente quem vai jogar é o Luca. E do lado do campo, vai jogar o Parede ou o Herbert? Eu escalaria o Herbert. Mas vai jogar o Parede. Por quê? Porque o Matheus Costa está seguindo o conceito dele, que trouxe o Guarani até agora com 11 pontos, ainda faltando 2 rodadas. A campanha é surpreendente pelo time que foi montado. Então nós não podemos desconsiderar o que funciona. Ele tem o grupo na mão, o grupo está motivado, tem um bom ambiente de vestiário. Tudo isso faz muita diferença. E vou repetir, a vitória no Clássico sendo bem administrada, não subir a cabeça, né? Se for assim, lidada pelo lado positivo, com coisa, né, de mais ainda motivação e responsabilidade, tem tudo para ajudar o time. Agora, eu também não acredito que vai ser fácil para o Guarani, não é isso que eu estou dizendo. Mas time por time, elenco por elenco, se eu tivesse que apostar, por exemplo, na loteria esportiva, eu cravaria Guarani e nem duplo, Guarani seco, com uma vitória. Repito, né? Independente de quem ele escale neste momento, não é? Ele tem tudo para ganhar a partida. E se ganhar, vai a 14 pontos, aí fica bom. Classifica e aí vai decidir em que colocação vai ficar nessa primeira fase do Campeonato Paulista. E eu espero também que a torcida, como vem fazendo até agora, faça a sua parte, compareça, porque os jogadores, o próprio Maurício Antônio disse aí na entrevista, que a torcida faz muita diferença. Então, continuar prestigiando o Guarani, estando lá no campo, é muito importante para os jogadores desenvolverem um ótimo trabalho, Batista. O Breno, o Guarani divulgou alguma parcial de público ou ainda não? Não divulgou, Batista, nenhuma parcial. Fui dar uma olhada também na temperatura, no tempo, como vai estar amanhã. Existe a possibilidade de chuva entre 6h30 e 7 da noite, 35%. E amanhã deve ser um dia chuvoso. Mas na hora do jogo, somente por volta das 7 da noite, é bom o torcedor levar uma capa de chuva para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bom, falando sobre o Botafogo, Batista, pela primeira vez na temporada, o técnico Cláudio Tencati vai ter um departamento médico vazio. Zagueiro Wallace Fortuna e também lateral direito Jefferson já estão à disposição do treinador, estão treinando com bola, ou seja, departamento médico está vazio. O único fora do jogo contra o Guarani neste sábado é o zagueiro Vilar, ele que foi expulso contra o Palmeiras. Quem está treinando no lugar do Vilar? O Carlos Eduardo, que deverá ser o titular na partida diante do Guarani neste sábado. Ainda não tem um provável Botafogo, mas o único problema então é o Vilar para o jogo de amanhã, Batista. São 17 horas e 45 minutos em Campinas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro para destacar o Campeonato Paulista, porque ontem foi encerrada a 6ª rodada da competição, com o Corinthians jogando em casa e vencendo o Capivariano pelo placar de 3-0. Com esse resultado, o Timão subiu para a 4ª colocação. O que isso significa? Que ultrapassou o Guarani na classificação e, neste momento, um dos confrontos das quartas de final seria exatamente entre Guarani e Corinthians. Jogo único na casa do Timão. Portanto, 3-0 para o Corinthians. A classificação aponta Novo Horizontino líder com 13, Palmeiras 12, Red Bull Bragantino 12, Corinthians 11, Guarani 11, Portuguesa 9, Mirassol 8 e São Bernardo 8 pontos. Os outros confrontos neste momento, o Novo Horizontino pegaria o São Bernardo, Palmeiras, o Mirassol, além de Red Bull Bragantino e Portuguesa. Os dois últimos, Velo Clube 4 pontos e a Ponte Preta com apenas 1 ponto. Vamos aos jogos de mais uma rodada decisiva, a 7ª rodada amanhã. Os dois times de Campinas estarão em ação. Às 4 da tarde, direto do Canindé, transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Portuguesa e Ponte Preta. 6h30, Guarani e Botafogo. No mesmo horário, Novo Horizontino e São Bernardo. 8h30, São Paulo e Primavera. No domingo, 4 da tarde, Noroeste Santos. 6h30, Capivariano e Mirassol. 6h30 ainda, Velo Clube Red Bull Bragantino. 8h30, Corinthians e Palmeiras. Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos partidas que foram realizadas. O Vasco em casa empatou por 1-1 diante da Chapecoense. O Cruzeiro de virada perdeu para o Curitiba por 2-1. Bahia e Fluminense empataram por 1-1. A rodada será completada apenas no dia 19, quando o Corinthians vai até Curitiba pegar o Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro volta no meio da próxima semana. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara
está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 horas e 50 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até as 19 horas e 30 minutos. Você continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos até o final do programa as mensagens aqui dos nossos ouvintes. Você que está ligado em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua valendo. Chame aí os amigos, reúna a sua família e bora fazer aquela roda para aquele bate-papo sensacional. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. De terça a sábado, a partir das 18 horas. Venha saborear a pizza mais gostosa de Campinas. Se refrescar com chopp e cervejas geladíssimas. E você já sabe, né? Aniversariante ganha o rodízio de pizza com grupos acima de 10 pessoas. Faça a sua reserva com o João Dias. Sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, considerando que o Guarani joga em casa, casa cheia inclusive, e está numa boa fase, a gente pode considerar que ele é favorito sim. Acho que amanhã é 2-0 o Bugrão. E o meu ataque, ele não vai, o professor Matheus não vai fazer isso, mas o meu ataque seria Mirandinha, Kevin e Herbert. Um excelente final de semana para todo mundo, com alegria dupla para os bugrinos amanhã. Um abraço. Muito obrigado, um abraço, mais um. Fala, Batista, boa tarde. Ontem eu mandei um áudio, mas até o momento que eu consegui escutar vocês aí, ele não foi pro ar, vou repetir hoje. Vou fazer uma pergunta para você. O que diria Zé Arnaldo pós-entrevista do presidente da Associação Atlética Ponte Preta? Diria Deus do céu? Forte abraço, é o Sidney Gianni. Deus do céu. Esse era o bordão, né, do Zé Arnaldo, que Deus o tenha, está já há mais de 2 anos morando no céu. Olha, eu vi e ouvi muitas críticas à dificuldade que tem para falar do Dr. Torrano. E aí, veja, não é todo mundo que tem a habilidade para falar em público. Existe uma pesquisa, certa feita foi feita uma pesquisa sobre essa questão de falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. A morte vem em segundo lugar, falar em público em primeiro lugar.
a pessoa fica nervosa, a boca seca, começa a gaguejar, dá um branco. A pessoa tem a informação, mas aí começa a gaguejar, não consegue engatar uma frase na outra e é uma preocupação medonha. Dr. Torrano foi juiz durante 36 anos, passou grande parte da vida escrevendo sentenças. Então é evidente que ele tem conteúdo. Agora, é diferente quando vai falar a respeito de alguma coisa. Existem dois aspectos que nós precisamos levar em consideração. Primeiro, ele é muito novato nesse cargo. Ainda não domina a linguagem. Nunca foi presidente de clube nenhum, né? Está sendo presidente pela primeira vez da Ponte. Então tem que tomar conhecimento um pouco mais aprofundado daquilo que está acontecendo para falar sobre a matéria. Mas ele não teve tempo para isso. Está muito recente no cargo. Isso, claro, estou colocando isso depois de ter colocado que ele tem muita dificuldade para falar, para se explanar, para encontrar os termos e também as frases para definir aquilo que ele pretende colocar. E ele, durante todo o tempo, manteve isso, né? Usando, inclusive, muletas. Quando alguém fala, veja bem, é porque está tentando raciocinar sobre aquilo que ele vai falar. Existem várias muletas de fala, evidentemente, realmente, em que pese, apesar de, veja bem. Então são muletas para dar tempo do raciocínio entrar na esteira daquilo que vai ser respondido. Então esse é um problema. Outra questão que é importante a gente colocar. Existem departamentos específicos, que são os departamentos que gerem um clube de futebol. Assim como uma empresa. O presidente, ele não tem como saber sobre todos os departamentos. Então tem o departamento jurídico, tem o departamento de futebol, no caso de time de futebol, né? E tem as categorias de base, enfim, é necessário um aprofundamento para poder falar a respeito das questões. Sobre a entrevista não ter uma esperança por parte da Ponte, dos torcedores da Ponte. Todos gostariam que o Dr. Torrano viesse no ar e dissesse que tinha alguém com dinheiro grosso para resolver de imediato todos os problemas da Ponte. Isso, se alguém imaginou que isso iria acontecer, é uma quimera, é um sonho, é algo que não tem como acontecer. A menos que um Borozovski da vida resolva ser presidente da Ponte. O cara tem muito dinheiro, vem aí, coloca o dinheiro e resolve. Não é o caso. Dr. Torrano, claro, né, tem uma vida boa, fruto do seu trabalho, durante todo o tempo que trabalhou, mas não tem dinheiro para colocar na Ponte. E quem é esse cara que vai colocar o dinheiro na Ponte? Não existe. Hoje não existe mais. Então, o que o Dr. Torrano, pelo menos o que eu entendi, ele está procurando colocar pessoas competentes com conhecimento em cada área para desenvolver o trabalho. Ele só errou num aspecto, né? Quando ele disse que está colocando e tem... O primeiro critério é ser ponte pretano. É evidente que não vai colocar ninguém que torça para o rival. Mas eu entendo que é necessário colocar um profissional com conhecimento e competência. Alguém vai trabalhar no departamento de marketing, tem que ter conhecimento, tem que ter contatos para poder trazer os patrocinadores. Vai trabalhar no departamento jurídico, tem que ser alguém com a competência para atuar na área que resolva os problemas. O mesmo ocorre no departamento de futebol e assim todos os departamentos. O segredo de uma grande gestão é delegar bem e cobrar. O presidente não precisa entender de tudo, mas ele tem que, primeiro, delegar para pessoas competentes
e cobrá-las. Tem que saber gerir pessoas, saber contornar os problemas para que efetivamente consiga realizar o que precisa ser realizado. Então, não tem solução imediata. Não existe um mágico que resolva o problema de imediato. Os problemas podem ser resolvidos? Sim, mas a longo prazo. Porque hoje a Ponte está vendendo o almoço para comprar a janta. É isso que está acontecendo. E não se resolve o que precisa ser resolvido com dinheiro curto. Como disse o doutor Torrano, né? Tem dívidas chegando todo dia e não é R$200 e nem R$2.000. É dinheiro grosso para resolver a questão. Então é necessário dar um pouco mais de tempo para que ele possa dar uma entrevista que o torcedor da Ponte, consequentemente, vai gostar, né? Mas o que aconteceu é o seguinte, todo mundo estava cobrando, não dá entrevista, não dá entrevista, não dá entrevista. Ele apareceu e deu a entrevista. Não foi satisfatória? Pode não ter sido satisfatória, mas ele apareceu, deu a cara para bater e falou não só aqui com a Bandeirantes, mas também com todas as emissoras que cobrem o dia a dia da Ponte Preta. Ouvinte, boa tarde. O melhor programa esportivo do rádio. Vocês são campeões. E manda aí um abraço especial para o Tigrão. É o Vicente de Limeira. Abraço para você, Vicente. Tigrão deve estar ouvindo a rádio, né? E já está recebendo aí o seu abraço, tá bom? Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batistão, boa tarde, tudo bem por aí? Bruno Guzmán aqui, um abraço a todos aí do programa. Bom, eu tenho duas opções para o ataque do Guarani de amanhã, na verdade é o que eu queria. Eu queria ver o Mirandinha numa ponta, queria ver o Herbert em outra e o Kevin de centroavante, mas eu acho que o Matheus Costa vai continuar com a convicção dele aí e também acho que não tá errado de manter aí o Parede, Mirandinha. E eu colocaria o Kevin ou o Herbert de ataque, mas eu acho que o momento é do Herbert, pela empolgação do derby aí. E é isso, eu acho que o Guarani é favorito sim, mas pela campanha, né? A gente sabe que o futebol, como diria, esses clichês futebolísticos, ele é jogado, né? Então eu acho que o Guarani é favorito apenas pela posição, pelo que vem jogando, pelas vitórias seguidas, então amanhã eu acho que dá Guarani de novo. Valeu, Batistão, um grande abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado, mais um. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno, Pedro. Ô Batista, a convicção do Matheus, né, que ele não abre mão da convicção dele e tal, mas a convicção dele é tão burra e tão cega que ele não consegue enxergar a possibilidade desse time que está ganhando aos trancos e barrancos, com o goleiro sendo o melhor em campo todos os jogos, ele não consegue ver a possibilidade do time melhorar, substituindo, tirando o Parede, colocando o Herbert e tirando o Maranhão e colocando o Kevin. Ele não consegue enxergar isso. A convicção dele não permite que ele enxergue que é possível melhorar. Entendeu? É porque o time vem ganhando aos trancos e barrancos com uma determinada escalação, ele acha que tem que manter a escalação. Entendeu? Ao início do campeonato, tá todo mundo brigando por uma vaga. Não tem que manter a escalação se o cara não tá desempenhando bem, não consegue chutar 2 bolas em gol de dentro da área, esse Parede. Então é isso, sabe? A burrice dele e a convicção cega dele pode colocar ele no buraco. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson, muito obrigado pela sua participação. 18h04, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a equipe do técnico Marcelo Fernandes encerrou hoje pela manhã a preparação para o confronto que acontece amanhã contra a Portuguesa, 4h da tarde, lá no estádio do Canindé. A gente sabe, é uma partida muito importante para a Macaca. A Ponte Preta precisa vencer a Portuguesa se ainda quiser sonhar com a permanência na elite do futebol estadual, e para esse confronto que acontece amanhã, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com o Pacheco. Ele recebeu o 3º cartão amarelo no Derby 213, portanto está suspenso.
Com isso, o Brian Borges deve jogar na lateral direita, deve iniciar entre os titulares pelo lado direito. Lembrando que o Brian Borges é lateral direito de ofício, mas vai muito bem pelo lado esquerdo, tanto na lateral esquerda como uma espécie ali de ponta esquerda. No derby, inclusive, ele só jogou do lado esquerdo, começou como um ponta ali, um ala, depois foi recuado para a primeira linha, mas o Brian Borges de ofício é lateral direito e deve começar a partida no lugar do Pacheco. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Brian Borges do lado direito, Lucas Cunha e David Braz na zaga e Kevson do lado esquerdo. No meio-campo, Rodrigo Souza, Tarek e Elvis ou Gustavo Teles, e ali no ataque o Cristiano ou o Luquinha. O Cristiano começou numa espécie de falso 9 no derby. Cristiano ou Luquinha, Diego Tavares e Luiz Felipe. Quem seria uma outra opção para o Marcelo Fernandes, que inclusive entrou no derby, é o Miguel. Porém o Miguel está enfrentando o luto, a mãe dele acabou falecendo de ontem para hoje. Desejar aqui em nome de toda a equipe da Rádio Bandeirantes nossa solidariedade para o garoto Miguel, um menino muito bom, num coração assim enorme, que infelizmente teve a perda aí da mãe dele. Não deve ficar à disposição do Marcelo Fernandes para essa partida de amanhã, e que o Miguel se recupere desse luto e volte a ajudar a Ponte Preta em breve. E falando um pouco sobre a Portuguesa, a Lusa atualmente é a 6ª colocada no Campeonato Paulista, tem 9 pontos conquistados em 6 partidas, conquistou 3 vitórias e teve 3 derrotas, e uma provável Portuguesa para encarar a Ponte Preta amanhã do técnico Fábio Matias tem Bruno Bertinato no gol, João Vitor do lado direito, Eduardo Biazos e Gustavo Henrique na zaga. Na lateral esquerda tem uma dúvida entre o Caio Roque e o Salomão. No meio de campo, Gui Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires. E no ataque, Everton ou Matheus Cadorini, René e Maceió. Essa é uma provável Portuguesa para receber a Ponte Preta amanhã, 4 horas da tarde no Canindé. Expectativa de um bom público do time mandante, lembrando que através de um mecanismo entre a Portuguesa e a Federação Paulista, eles conseguiram a liberação de 6 mil ingressos de graça para a torcida mandante. A expectativa de um bom público também da torcida da Macaca para essa partida, que é muito importante. Se pelo lado da Macaca o time de Campinas briga pela permanência na elite estadual, a Portuguesa, em caso de vitória, pode encaminhar a classificação para a próxima fase. Batista, vocês querem falar um pouco sobre o jogo, e daqui a pouco vamos conversar com a advogada da Ponte, doutora Thalita Garcês, falando aí informações importantíssimas da Ponte Preta sobre PEPT, CNRD e também sobre desbloqueio de valores das contas da Macaca. Sim, eu quero ouvir o CH falando a respeito do jogo, né? A Ponte tem a Portuguesa com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Partida marcada para o Canindé às 4 da tarde. Mas antes, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular, com mais de 300 produtos e serviços financeiros. O Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi.
Vamos lá, CH, sua expectativa para o jogo, partida marcada para amanhã com a transmissão da Rádio Bandeirantes. Batista, além do adversário, do jogo difícil que a Ponte vai enfrentar, jogo fora de casa no Canindé, a Ponte vive um momento, todo mundo sabe, de desespero. Tem um ponto, tem que ganhar mais 6 em 6 possíveis. Um jogo é fora de casa contra a Portuguesa e outro em casa contra o São Paulo. Olha a vida da Ponte como está tranquila. Estou sendo irônico, evidentemente. Não é? Mas não é só escolher o time certo, adotar a tática certa, não é? Ter a intensidade dos jogadores, né? A entrega, a disciplina por obedecer aquilo que foi treinado. Mas existe um aspecto que vai determinar, para mim, o que vai acontecer na partida. Principalmente a parte emocional. Como é que esse time encarou, como é que esse time digeriu, se é que digeriu, a derrota para o Guarani, com um homem a mais? Será que o Marcelo conseguiu, mais uma vez, fazer com que os caras entendam e que prossigam, né? Sigam em frente, né? Porque ainda há chance matemática, muito difícil, eu não acredito, mas matematicamente é possível, mas é improvável que a Ponte faça 6 pontos. Mesmo se conseguir, ela depende também de uma combinação de resultados. Bom, e eu acho essa parte emocional determinante por tudo aquilo que aconteceu do derby para cá, não é? Pela situação de pontuação da Ponte. Então, eu acho que além das deficiências, efetivamente falando, da equipe, o aspecto emocional é determinante. Eu não posso deixar de falar 2 aspectos, né, para encerrar meu comentário. Primeiro, que eu jogaria num 4-4-2 e colocaria no time o Teles. Deixaria o quadrado de meio campo igualzinho que jogou no Guarani, não é? Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, seria muito bom, e eu não sei se isso é possível, mas é mais pela insegurança que nós temos no trabalho da dupla de zaga, que Simon e Leão retornassem de contusão. Não sei se isso é possível, não foi noticiado pelo Pedro a semana toda. Acredito até que não jogue, porque é uma preocupação que eu tenho, não é? Acho que o Kevson tem que ser mantido na lateral esquerda. Eu acho que o Brian tem que ser o lateral direito, não é? E na frente o Diego Tavares com o Elvis de começo. É um jogo muito equilibrado, que pode ser decidido numa bola parada. Então, quem você tem de melhor, mais experiente, bota na arena, tenta fazer o resultado no primeiro tempo e depois não administrar e não jogar na retranca, mas a Ponte precisa ganhar de um gol, ela precisa ganhar o jogo, né? Então eu faria isso, o mesmo meio-campo que atuou diante do... Bom, para quem não sabe, Rodrigo Souza, Tarek, Teles e Cristiano, Diego Tavares e Elvis. Do lado esquerdo, Kevson, do lado direito, Brian, e a zaga que for possível jogar. Me parece que vai repetir a zaga da partida contra o Guarani. Que Deus proteja a Macaca, porque não vai ser fácil com esse time ganhar. É possível ganhar, mas é improvável, da Portuguesa no Canindé, Batista. 18h13, Pedro Piscinato seguindo com a Ponte Preta. Batistão, nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com a doutora Thalita Garcês. Ela que é advogada da Ponte Preta. Doutora, boa noite para você. Prazer estar falando contigo mais uma vez. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Batista. Prazer estar aqui mais uma vez esclarecendo situações da nossa macaca. Doutora, nessa semana saiu uma notícia que pegou alguns torcedores de surpresa, até assustando alguns torcedores, que falava sobre uma penhora da cota da Ponte Preta na Copa do Brasil. Mas depois a gente fez a correção aqui, o Batista até trouxe isso na TV, que não foi determinado uma penhora de valores da Copa do Brasil. Na verdade, foi um pedido da Ponte Preta de usar
esse valor como garantia, correto, para o pagamento das parcelas do PEPT. E também já gostaria que você falasse sobre o desbloqueio do valor de R$ 790 mil, que parte desse valor, mais especificamente 490 mil, será justamente destinado a pagamento de parcelas do PEPT. Gostaria que você esclarecesse isso para o torcedor pontepretano e também já falasse sobre esse desbloqueio desse valor. Bom, exatamente, é isso que você trouxe para a gente. O que aconteceu foi que a própria Ponte tinha o prazo até do dia 30 para informar como pagaria ou para realizar o pagamento das parcelas que estavam inadimplidas do PEPT. A gente precisa lembrar que o PEPT é uma medida muito importante para o clube, que é a que faz a reunião de todas as execuções trabalhistas que são promovidas e habilitada num plano piloto, onde todos os pagamentos são feitos ali de uma forma ordenada. Acontece que desde junho de 25 do ano passado, esse plano ele vinha com inadimplemento, e aí a juíza tinha dado um prazo limite para a gente informar como pagaria ou efetuar o pagamento do que estava em aberto. Existe uma previsão de receita para pagamento. Dentre essa, havia a expectativa dessa receita que foi liberada nesse julgamento desse agravo de instrumento que foi publicado na data de hoje, inclusive, que você mencionou aí dos 490 mil que serão direcionados ao PEPT, mas também de outras receitas. Mas mostrando a boa-fé e o princípio da cooperação, o que a Ponte falou? Nós vamos receber uma quantia que é suficiente para pagar essas parcelas que estão em aberto em março, referente à Copa do Brasil. Há a previsão e a expectativa de que se quite antes o plano, mas se não quitar, está aqui, estamos oferecendo esse valor que vamos ter a receber lá em março. Até porque a gente fez isso de ofício, né, a Ponte que teve esse planejamento e essa boa-fé de demonstrar isso, porque no plano, quando a gente sempre falou, qual que é a ideia do PEPT? Que a Ponte não sofra novos bloqueios, novas surpresas. Seria uma incoerência, e inclusive a própria juíza estaria violando, né, o provimento que dispõe sobre o regulamento do PEPT em proferir uma penhora, né, como se noticiou. Então, acho que foi muito pertinente o esclarecimento. É importante a gente esclarecer aqui para a nação pontepretana e todo mundo que teve acesso a essa informação de que, na verdade, foi a Ponte que ofereceu essa receita como uma garantia. Se até lá a gente não pagar as parcelas que estão em aberto, vai ser destinado esse valor para pagar. Entende? Mas não foi uma surpresa, não foi uma nova penhora. A juíza apenas falou, então vamos oficiar a... Nosso contato nesse momento é com a doutora Thalita Garcês, que está esclarecendo aqui para a nossa equipe da Rádio Bandeirantes e também, é claro, para a grande torcida pontepretana sobre questões de cotas da Ponte Preta, da Copa do Brasil e pagamento de parcelas atrasadas do PEPT. A gente está tentando reconectar aqui com a doutora Thalita Garcês. Doutora, me ouve? Só para dar uma explicação, né? A gente pensa que todo mundo sabe o que é PEPT. E talvez, né, tem alguma pessoa que não saiba o que é isso, o que é essa sopa de letrinhas. É Programa Especial de Parcelamento Tributário, que foi criado especialmente para ajudar clubes de futebol a regularizarem dívidas fiscais e trabalhistas, principalmente com a União, a Receita Federal, INSS e FGTS. Então, o programa surgiu, né, como uma resposta ao caos financeiro histórico do futebol brasileiro. Então, isso é o PEPT, só para explicar, Programa Especial de Parcelamento Tributário. A gente retomou aqui o contato com a advogada a doutora Thalita Garcês. Doutora, quer terminar o raciocínio? Caiu a ligação, eu estou em trânsito, peço desculpa, mas exatamente isso. Então, a Ponte que tinha oferecido, né, aquela receita, não foi uma surpresa o bloqueio, até mesmo porque não poderia vir bloqueio, haja vista que o plano de pagamento ele visa esse planejamento do pagamento do passivo trabalhista, né? Então, essa é a situação que a gente tinha posta lá. Agora, em relação à liberação dos valores, é bom lembrar também que a Ponte, nesse planejamento, nessa reorganização financeira para pagamento do seu passivo,
tem também a distribuição, desde maio do ano passado, de um pedido junto ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que fosse instaurado um RCE. O RCE é a mesma lógica do que o PEPT, só que na esfera civil. Então, nós temos lá um regime centralizado de execuções, onde todos os processos cíveis também são reunidos num plano piloto, com um plano de pagamento apresentado pelo próprio clube, para que seja distribuído ali dentro de um critério ordenado dentro desses credores. E como haviam alguns bloqueios, que foi noticiado também por várias vezes aí pela mídia, dentro desses processos cíveis, a Ponte tinha pedido, no final do ano passado, a liberação dos valores, parte pelo menos, do que estava bloqueado, para destinar ao PEPT e também a CNRD, que é a época que estava com parcelamento em atraso, inclusive que tinha originado o transfer ban. E o juiz de primeiro grau aqui tinha autorizado, só que teve um agravo, né, um credor impugnou, e isso foi para o tribunal e ficou lá em discussão por mais de 3 meses. E nós tivemos o desfecho somente essa semana, né, de forma positiva, onde... Primeira situação que é importante ressaltar, ficou validado aqui o plano, então eles entenderam que se discutia lá se o RCE era permitido para a associação, uma vez que ele é originado da lei da SAF, e alguns entendiam que somente os clubes que tinham se transformado em SAF poderiam se utilizar desse benefício. O TJ já tinha se manifestado em outras situações, inclusive o próprio Corinthians tem o RCE, o Santos tem RCE, a Portuguesa também antes tinha o RCE, antes de propriamente ter a situação da SAF lá. Então a Ponte, quando pediu, tinha já deferido pelo Tribunal de Justiça, pelo presidente à época, e aí vieram com essa discussão de novo. A Ponte não podia ter pedido porque ela não é SAF. O tribunal pacificou isso daí, falou, não, todos os clubes, independentemente da sua forma de constituição, ou seja, ainda como associação, que é o caso da Ponte Preta, pode se beneficiar desse regime de centralização de execuções. O que é bom, né? Porque a gente consegue fazer esse planejamento e organização dos pagamentos, e com uma previsão de receitas sem bloqueios, que é o que eu falei, não é que a Ponte sofreu um bloqueio, ela tinha oferecido como garantia. A consequência, se a Ponte não pagasse lá o PEPT, não ia ser sofrer bloqueio, ela ia perder o plano, ela ia ficar impedida de pedir o plano por 2 anos. Então, aqui acontece a mesma coisa no RCE. A Ponte pediu, teve deferimento do plano, tem um plano de pagamento já apresentado da forma como esses credores vão receber os valores. Se um dia vier inadimplir, vai perder e vai ter as consequências aí desses processos retornarem à execução. Então é bom a nação Ponte Pretana lembrar que essa reorganização financeira, essa preocupação que o clube teve de reunir essas dívidas é algo muito positivo, porque justamente evita essa desordem, esses bloqueios que a todo tempo vem sofrendo. Acordar com conta bloqueada, contar com receitas que contava de venda de um atleta bloqueada. Então, acho que daqui para frente a gente consegue começar a respirar e trabalhar numa forma organizada e dentro de uma previsibilidade, né? Trabalhar em novas receitas, por óbvio, para poder cumprir com esses planos em dia. Então, basicamente é isso. A Ponte utilizando desses 3 mecanismos, o CNRD, o PEPT e o RCE, agora, como a doutora disse que foi aprovado, tendo as parcelas desses 3 mecanismos em dia, a Ponte Preta não pode sofrer nenhum bloqueio de contas, correto? Exatamente. Batista, a doutora Thalita Garcês, ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate. Só cumprimentar a doutora Thalita, e foi bastante esclarecedor. Agradeço demais a entrevista da advogada responsável pelo departamento jurídico da Ponte. Mas uma última questão, que é sobre o valor dessas parcelas. Só para a gente ter uma ideia de quanto é que a Ponte vai ter que dispor mensalmente para pagar as parcelas desses 3 mecanismos. Um abraço, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Batista, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, o que eu posso dizer, hoje no plano trabalhista, no PEPT, nós temos uma parcela mensal de R$180 mil. Essa parcela ela vai majorando,
ao início do plano, lá em 2024, ele vinha em parcelas de 140 mil. Então, ele vem numa crescente, senão a conta não fecha, né? Lá na CNRD, o nosso plano também começou com parcelas de 150 mil, hoje ele já está em parcelas de 200 mil. Lá ele não majora, mas ele tem parcelas semestrais de 300 mil reais. Então, a ponte aí, você vê, só nesses 2 planos, ela despende aí praticamente de 400 mil reais mês para cumprir, depois com semestrais de 300 mil a mais. Então, é um bastante valor significativo. Temos ainda agora essa questão do cível, em que, como já haviam alguns valores bloqueados nos processos, houve a reunião desses, vai ter agora, né, a reunião desses valores que estavam disponíveis nesses processos, vai ter um rateio para os credores, para na sequência a ponte começar a fazer depósitos mensais. Ainda não tenho essa projeção exatamente. Tá bom, então, doutora, muito obrigado pela participação, muito bom ouvi-la uma vez mais. Um abraço, muito obrigado pelo carinho aqui com a Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço e fico à disposição. Aí a doutora Thalita dando esclarecimentos importantes para tranquilizar o torcedor pontepretano. Van Aldemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço para você, um abraço a todos os amigos ouvintes da Bandeirantes. Eu sei que o programa já está atrasado, mas eu gostaria de ter feito uma colocação para a doutora na seguinte linha. Veja, todo esse exercício, com essas renegociações, né, com esses remédios jurídicos amargos que a ponte está tendo que ingerir, se não seria mais racional substituir tudo isso e jogar tudo no bojo de uma recuperação judicial? É o que eu gostaria de perguntar, até porque estamos falando com uma pessoa que é da área, que é do direito, que tem a técnica do direito, que tem a interpretação das leis e que tem o conhecimento jurídico. Não foi possível numa outra oportunidade, se possível, a gente faz essa colocação, porque eu entendo que quando você, na recuperação judicial, você apresenta, assume e acaba reconhecendo todos os débitos, aí você faz uma programação para 10, para 12 anos, dependendo daquilo que for solicitado ao Poder Judiciário. E em sendo deferido, você tem uma programação global e que, inclusive, como disse o próprio presidente Torrano, que, inclusive, pavimenta essa via que a ponte inevitavelmente vai ter que passar por ela, que é a via da SAF, porque a dívida é impagável. Então tem que ter um aporte financeiro grande e o investidor vai ter que falar, mas deve quanto? Está aqui, reconhecido, homologado e deferido pela Justiça. E já reprogramado para 1 milhão por mês durante os próximos X anos. Porque hoje, com uma dívida declarada de 400 milhões, eu acabei de receber, parece. Faturando 30 milhões por mês, eu já disse isso aqui. Se a ponte não gastar nenhum centavo com o departamento de futebol, com os salários, com a manutenção do clube, com tributos, com água, com luz, com tudo que envolve o dia a dia do clube. Se ela conseguir ficar faturando os mesmos 30 milhões, sem gastar nenhum centavo, pegando esse dinheiro só para pagar a dívida, ela precisaria de 13 anos. Por que não um investidor que tenha, por exemplo, já uma recuperação judicial deferida na faixa, sei lá, de quanto? De 3 milhões? 30 milhões por ano, nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de 2,5 milhões por mês de faturamento. Ora, se for renegociado tudo em 12 anos, com 2,5 milhões para um investidor que vai adquirir o controle do clube, 2,5 milhões por mês é um dinheiro dentro da realidade. Para matar e para não atrasar, para não virar falência, uma recuperação judicial, 2,5 milhões a 3 milhões por mês. Fica tudo englobado, todos os credores, em todas as esferas.
E aí, esse mesmo investidor, que apenas assumiria as parcelas já negociadas para 10, 12 anos. 12 anos é um prazo que normalmente é concedido para esse replanejamento financeiro. E aí, além dessa parcela para cumprir aquilo que foi acordado com a Justiça, mais um aporte aí, sei lá, de 300 milhões para revitalizar o clube e para montar um time competitivo, para buscar uma Série A do Campeonato Brasileiro, sabendo que a Ponte já está na Série B. Ela tem um degrau só para chegar à Série A, para depois ter uma cota de 60 milhões por mês. Olha como que muda o cenário. Então esse é o meu ponto de vista. Fica aí com esse jus esperneando para lá e para cá, e vai, e vem, e corre. Parece o número de equilíbrio dos pratos no circo chinês. Sendo que existe um caminho que pode replanejar tudo e abrir caminho para o clube ter uma nova vida. É a minha tese, e eu não quero ser dono da verdade. Eu só gostaria de ser ouvido por pessoas que tomam a decisão e que amam o clube e que querem o melhor para o clube. Não vejo outro caminho. Eu dei o número aqui, 30 milhões de faturamento por ano, é mais ou menos por aí, 30 milhões, quando dá tudo certo. Pô, espera um pouco, eu estou falando por ano, não é por mês. Esses 30 milhões, sem gastar nenhum centavo, 13 anos para pagar essa dívida sem correção. Então não tem, é impagável. É inviável. A Ponte está tecnicamente insolvente e numa pré-falência. Então eu acho que a decisão e a medida, o remédio, esse que a doutora colocou com muita propriedade e com muita clareza, esses remédios são importantíssimos, mas eles são emergenciais. Para buscar a cura, o remédio tem que ser mais potente. E o nome desse remédio, e é genérico, o nome dele é RJ, em doses homeopáticas em 120, 144 meses. Essa é a ideia. Tá aí. Agora, a Ponte parece que está nesse caminho, deixou escapar isso o doutor Torrano. Ele em nenhum momento rechaçou. E eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, antes que a gente tenha que ter o dissabor e a tristeza de ver a Macaca de portas fechadas. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Dando uma olhada em 30 segundos no Fala Galera para cumprir a pauta, vamos nessa. Qual sua expectativa para o duelo entre Portuguesa e Ponte Preta amanhã no Canindé? Na sua opinião, a Macaca vai seguir viva no Paulistão? Vai ganhar o jogo. Eu não quero mais falar que não dá, porque não tem pernas. Eu vou jogar tudo por conta do otimismo e da esperança. E aqui já não é mais o cronista. Aqui já não é mais a razão. Aqui é um pouco da emoção, sempre a favor dos dois clubes de Campinas. Agora eu estou falando como torcedor do futebol de Campinas. Circunstancialmente, nesse momento, delicadíssimo, falando com relação à Ponte, como já falei inúmeras vezes com relação ao Guarani Futebol Clube. A Ponte vai ganhar o jogo. Vamos pro Fala Galera do Guarani. Você considera o Guarani favorito para o duelo de amanhã contra o Botafogo no Brinco? Como você montaria o sistema ofensivo para essa partida? Essa é barbada. Favoritíssimo, deve ganhar e ganhar bem. E eu montaria com Mirandinha, Luca e o menino novo aí que fez o gol aí no derby, né? Herbert. Montaria com ele. O Herbert. Herbert com H e na sonoridade da pronúncia Herbert. Herbert, Mirandinha e Luca. E aquecendo desde os 20 do primeiro tempo, o Kevin, que vai entrar e se entrar, vai entrar voando. Mas iniciaria com o Luca para levá-lo até o seu limite físico e depois pegando a zaga do Botafogo já meio com uma bigorna de 120 quilos amarrada em cada uma das pernas, aí bota a correria com o Kelvin,
o centroavante da base do Guarani, ou Kevin, muito bom jogador. Muito bom jogador. Vai render muitos frutos para os cofres do Guarani. Batista. Ô, Pedro Piscinato, dá aí um provável time da Ponte, lembrando que o Cristiano está vetado pelo departamento médico e aí abre espaço para que o Elvis seja titular, não é isso, Pedrão? Isso mesmo, Batista, uma informação de última hora, então agora uma provável Ponte Preta, até por o Tigrão comentar também, tem Diogo Silva no gol, Brian Borges na direita, Lucas Cunha e David Braz na zaga e Kevson do lado esquerdo, meio campo com 4 homens, Rodrigo Souza, Tarek, Gustavo Teles e Elvis, e lá na frente, Luquinha e Diego Tavares, até pelo que a gente vem acompanhando neste ano, provavelmente quando a Ponte Preta tiver sem a posse de bola, o Elvis deve ficar lá e o Luquinha e o Diego Tavares recompor para ajudar na marcação. 18h35, e aí, Tigrão, dá uma resumida pra gente sobre esse time, sem o Cristiano, que tá vetado, e com o Elvis começando a partida. É uma péssima notícia, né? A gente trabalhou até agora há pouco com a hipótese dos 2 meias e num 4-4-2, né? Até agora há pouco. Agora vem essa informação de que o Cristiano não vai poder jogar. E o Elvis, de começo, eu acho que ele vai até o limite, né? Mas as opções depois para substituí-lo é que se constituem num grande problema. Essa falta de opções. E aí? Vem o Luquinha. É ruim essa notícia, tá? O Cristiano é um jogador, apesar dos 39 anos, que vinha bem, hein? Ele deu, apesar da pontuação não ter mudado muito, mas ele deu um outro patamar, assim, de prateleira de técnica, de qualidade para o time da Ponte. Então, a princípio, a notícia é horrorosa. Parece que nada conspira a favor. Parece que é um ano em que o urubu de baixo, como se tivesse ali no seu órgão excretor uma espingarda de pressão, ele consegue acertar no de cima. Impressionante. O de baixo no de cima. Acontece tudo na Ponte. Essa do Cristiano não estava nos prognósticos. A Ponte vai sentir muito. Eu faria exatamente como o Pedro falou aí. Vem o Luquinha, pelo menos tem fôlego para recompor ali, dar aquela protegida nas beiradas, fechando as beiradas, né? Ele de um lado, não sei se o Diego Tavares deve ser essa a formação. Esse vem crescendo. Começou muito mal o Paulista. Mais um de cada beirada, e aí o Elvis brigando contra aquela becaiada alta lá da Portuguesa, alguém vai ter que chegar para ajudar, quer dizer, tudo conspira contra. O Cristiano faz melhor essa função de falso 9 do que o Elvis, isso é claríssimo para mim, mas não dá para jogar, é uma limitação física, vamos com o que temos, e tomara que dê tudo certo. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h41, hoje até 19h30, Esporte em Debate. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar todas as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, mais um. Ouvinte participando conosco, mensagem de texto. Diz aqui o ouvinte, a mensagem é para o CH. Hoje, ao som do monstro Presley, Love Me Tender, o Elvis está de volta. Tiago Barba. E aí o Tiago Barba quer saber a sua opinião sobre o retorno à titularidade do Elvis. Essa do Cristiano não atuar eu também não esperava. Isso é uma péssima notícia. Todo mundo sabe, todo mundo viu o derby, sabe que o Elvis não está no melhor da sua condição, mas mesmo assim, da sua condição física, mas mesmo assim eu começaria a partida com ele. Está de volta, mas eu tenho certeza que o Cristiano fará falta, Batista. Ouvinte participando, Batista, o doutor Torrano já foi ou é professor de Direito Civil. É um ótimo professor. Dificuldade de falar em público não confere. Sim, ele foi professor, até citou isso na entrevista que ele nos concedeu, né? Mas é muito diferente você falar numa classe e falar em público. É muito diferente. O professor, ele está acostumado ali com os alunos, né? E aí ele vai desenvolvendo ali o raciocínio, até porque são matérias que ele tem profundo conhecimento.
Agora, não é todo mundo, né, que tem a facilidade do Tigrão, do CH, enfim, os catedráticos que têm essa experiência e esse dom, porque para falar também em público tem que ter um dom que vem com a pessoa. A pessoa tem ou não tem? Existem cursos, existem treinamentos, o media trainer pode ajudar. Agora, tem que ter o dom, é por isso que muitas pessoas acabam indo para a política, porque tem essa facilidade de retórica, de convencimento, conseguem falar com muita facilidade. Mesmo o doutor Torrano sendo juiz, sendo professor, mas quando fala, olha, tem uma rádio que está entrevistando, milhares de pessoas estão ouvindo, é muito comum acontecer isso. A perna bambeia, a pessoa parece que tem um negócio, um calor que sobe por dentro dela. Eu já vi inúmeras vezes pessoas com profundo conhecimentos. E aí, quando vai expor esses conhecimentos, sai fragmentado, sai parcelado, não sai a contento, né? Exatamente por essa dificuldade. E você feriu com muita propriedade o assunto da questão do número de pessoas. Mas o fundamental e o principal é a questão da longa experiência nas ciências do direito, no direito civil, por exemplo, né? Proferindo sentenças aí ao longo de 40 anos e vendo processos e presidindo audiências. Então, um conhecimento profundo. Aí você vê 120 caras. A minha classe na PUC, na época que eu fiz a faculdade de Direito, tinha, em média, 120 pessoas, né? Tinha uns que não iam, mas estavam sempre presentes porque alguém assinava o livro para eles. O livro de presença. Os caras iam lá pro Giovanetti. Eu não ia, não. Eu estava sempre em aula. Sempre. Caxias. Só ficava na última fileira, que era mais perto da porta para ir embora, meio de migué. Mas é o seguinte, o conhecimento que ele tem, a bagagem que ele tem, quando ele vai falar de um artigo do Código de Processo Civil, ou do Código Civil, ou mesmo da doutrina pura do direito, né? Dos inspiradores do Código Civil brasileiro, enfim, aquilo para ele é a mesma coisa de falar, olha, pega ali um guardanapo para mim. Ele tira de letra, porque é o dia a dia dele, ao longo de tantos anos. Então, além da questão do número de pessoas, tem a questão do domínio da matéria. E quantas vezes ele já falou em público sobre futebol? Quantas vezes ele já falou para um grande público como presidente de um clube do tamanho da Ponte? Esse é que é o problema. É a questão também dele estar tentando ainda, como quase que um estranho no ninho, no bom sentido da palavra, não é a praia dele, e ele está se adaptando. Mas o ser humano inteligente sabe, e isso é indiscutível, que o ser humano é adaptável às situações. Depende muito do grau de assimilação e da dedicação dele. Agora, entenda, a capacidade, a facilidade, o domínio e a segurança que ele tem para falar das coisas do direito civil ou de qualquer outra cadeira na faculdade de direito, porque o direito, ele é uno, tem as especialidades, mas se ele precisar falar de direito constitucional, ele vai falar, se ele precisar falar de direito penal, ele vai falar, se ele precisar falar de direito tributário, ele vai falar, se precisar falar de direito trabalhista, ele vai falar, e o civil, que era a especialidade dele, mas ele fala sobre tudo. Agora, veja que diferença brutal, né? Ó, o senhor agora é presidente da Associação Atlética Ponte Preta, eleito aqui pelos conselheiros. E tá aqui, a bucha é essa. Desenrola aí. Não é a mesma segurança. Por isso que eu entendo perfeitamente, às vezes, algum tipo, não de deslize, mas dificuldade para concluir um raciocínio com começo, meio e fim e com um conteúdo absolutamente entendível numa matéria onde ele está iniciando.
engatinhando. Muito diferente do professor universitário passando o seu grande cabedal de conhecimentos para uma sala de aula. Bem, estão preocupados, né, Ponte Pretanos, querendo saber do Cristiano se é uma contusão grave e pode comprometer a sequência do atleta no time da Ponte. O grande problema é, indiscutivelmente, a Série B, né? A bola rola no dia 21 do mês que vem. E aí, Pedro Piscinato, qual é a real dessa contusão aí do Cristiano que o tira do jogo de amanhã contra a Portuguesa? Batistão, o que aconteceu com o Cristiano foi que ele sentiu um desconforto muscular ainda no Derby 213, no último sábado, partida que aconteceu no Brinco de Ouro. Foi treinando ali durante a semana, porém no último teste para ver se teria condições ou não de enfrentar a Portuguesa, clube que o Cristiano já defendeu por muito tempo, a comissão técnica, melhor dizendo, e o departamento de futebol achou melhor preservar o jogador da Macaca para que não agrave ainda mais essa lesão muscular dele. Perfeito. Portanto, não há gravidade, pelo menos aparentemente, não há gravidade na lesão. Aparentemente é um desconforto muscular. Precaução, tira o jogador da partida diante da Portuguesa. E alguns até disseram, mas o Cristiano não pertence à Portuguesa. Será que o motivo não é esse? Por isso que ele não pode jogar? Não. O Cristiano, ele encerrou o seu contrato com a Portuguesa. A Portuguesa não tem mais nenhum vínculo com o Cristiano e vice-versa. Ele veio para a Ponte em definitivo, né? Correto, ele pertencia sim à Portuguesa, até tinha mais um tempo de contrato com a Lusa, mas ele acertou a rescisão lá e assinou em definitivo aqui na Macaca até o final dessa temporada, Batista. Quero mandar um grande abraço para o Wagner Ferreira. O Wagner Ferreira é presidente da ASEC, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E o Wagner Ferreira, Wagner com W. Esse Wagner é muito especial, é bem diferente, né? Não é Wagner com V, de vaca. É Wagner com V, com W. Então o Wagner Ferreira, procurei o Wagner Ferreira hoje, porque nós temos no camarim aqui da TV um ferro elétrico, ferro de passar roupa. E esse ferro estava com um problema, não estava esquentando. Já viu, né? Ferro que não esquenta não adianta nada, você não vai conseguir fazer nada. Não funciona. E o Wagner Ferreira, ele tem uma loja, a loja do Wagner, que fica exatamente ali no centro de Campinas. E ele tem muita habilidade para fazer esses concertos, né? Então o ferro foi para lá e voltou bonitão, funcionando, esquentando, até voltou melhor do que ele era antes. Então tá aí a competência do Wagner Ferreira. Muito competente. Adoro o Wagner. É a Eletrolar. Você não quis falar aí, mas eu falei. Então eu vou aqui, de graça, fazer um merchan pro Wagner, para a Eletrolar. Você que está nos ouvindo nesse momento, se o seu ferro não funciona mais, vá até a Eletrolar e fale com um especialista. Fale com Wagner Ferreira. Ele põe a mão no seu ferro e ele volta a funcionar. E qual é o endereço da Eletrolar? Faça propaganda direito, Tigrão. Eu não tenho, que a Cidinha não me mandou, culpa da Cidinha. Mas a Eletrolar é naquela rua que passa ali, é a última rua do centro, lá em cima. O que coloca culpa nos outros é o outro, hein, Tigrão? Não é você, não, hein? Não, tô brincando. Tem a linha, né? A antiga linha do trem ali, a estação, antiga estação da FEPASA. Você vem por ela vindo aqui
no sentido da Avenida da Saudade, margeando a linha, né? Tem uma avenida ali. E a Eletrolar está paralela a essa avenida. Você vindo, sai da estação e vem, para chegar ali no Senai antigo. Mas bem antes, lá em cima, antes daqui da Ban, você já olha do teu lado esquerdo, quem está vindo no sentido do bairro, tá ali, pertinho da estação da FEPASA. Entendeu? Ela é paralela ali praticamente com a antiga linha do trem que chegava ali na Estação Cultura, Estação FEPASA, Estação da Mogiana, não sei, da Paulista. É ali, aquela avenida que sai lá da estação e vem embora. Vem, você chega na Avenida da Saudade, passa pela aqui da Ban e chega na Avenida da Saudade ali no antigo Senai. Mas é lá no centro. Saiu da estação, andou um pouquinho, olhou do lado esquerdo, vindo no sentido do bairro, passou pelo viaduto Cury e você já vê a Eletrolar. Portanto, não se esqueça, não se desespere, não desanime da vida. Se o seu ferro não funciona mais, leve até a Eletrolar. Lá, o Wagner Ferreira coloca a mão sobre ele e ele volta a funcionar. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272. Álvares Machado 272. Aí completado, portanto, o merchan para o Wagner Ferreira. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. Lá eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas da Logos. Logos Materiais Elétricos, localizada na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 até às 12 horas. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. São 18 horas e 57 minutos em Campinas. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião no programa de hoje. Pauta 1. São Paulo resiste às investidas do Flamengo e planeja renovar o contrato do Marcos Antônio. A equipe carioca insistiu na contratação do meia, mas o tricolor do Morumbi fechou as portas para a negociação. Na última conversa, o São Paulo fez uma espécie de acordo de cavalheiros com o Flamengo e prometeu avisá-lo que quando decidir negociar o atleta, o Flamengo ficará sabendo. A iniciativa visa dar um basta na busca incessante do rubro-negro carioca pelo meia, jovem talento do time do São Paulo. Pauta 2. O Corinthians recebeu e recusou uma proposta para o goleiro Hugo Souza. O Besiktas da Turquia ofereceu 10 milhões de euros, algo em torno de 61,6 milhões de reais na cotação atual. Mas a diretoria alvinegra negou o negócio. O clube paulista tem 60% dos direitos econômicos do atleta, que tem uma multa para o exterior fixada em 100 milhões de euros, ou seja, 652 milhões de reais na cotação atual. Pauta 3. CBF mantém a ajuda de custos de logística na Série B.
mas com uma contrapartida. A entidade anunciou que vai arcar com os custos, mas condicionou a obrigação de salários em dia, além de outras regras iniciais da implantação do fair play financeiro. Diante de ameaça de corte, clubes protestavam contra altos valores operacionais e pediram recursos em encontro recente na CBF. Então é o seguinte, clubes estavam protestando porque a CBF não queria pagar os custos de logísticas, transporte e hospedagem. Aí a CBF acatou o pedido, sim, vai pagar os custos, mas os clubes terão que pagar em dia. E aí deu um checkmate, né? Assim, fazendo uma analogia aí com o jogo de xadrez. Deu um checkmate. Então os clubes terão as suas necessidades aí pagas, né? Logística, avião, hospedagem em hotel e etc. Mas a contrapartida é pagar o salário tudo certinho, direitinho, coisa que já não vinha acontecendo o ano passado, mesmo com a CBF pagando toda a parte de despesa da competição. Começo com você, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Justamente esse que você acabou de explanar aí. Eu não sei como é que vai ser o futuro do futebol brasileiro, não. Eu só sei que na Série A, poucos times, se eu não estou enganado, são 11 que tem bet na camisa. Diversas marcas. 2 não tem absoluto, tem o Mirassol tem o Poti, que é refrigerante, e o Red Bull tem a marca da Red Bull. Então são 11, 2, 13, 7 não tem patrocínio de camisa Master. Vamos na Série B. Só 9 tem patrocínio de camisa, patrocínio Master. Onde eu tô querendo chegar? Financeiramente a coisa vai apertar bastante para os clubes. Talvez não nesse ano, mas o ano que vem não escapa. Fair play financeiro. O governo federal está taxando cada vez mais as bets. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estou dizendo que a coisa está indo para esse sentido. As próprias bets estão recuando porque os lucros não são os mesmos. Os clubes não têm receita, não conseguem pagar em dia. Eu não sei, Batista, o que vai ser do futebol brasileiro, não. Sinceramente. Do jeito que a banda toca, não sei, ou vai virar tudo SAF e seja o que Deus quiser, ou realmente o clube associativo, ele precisa de patrocínio, ele precisa de bilheteria, ele precisa de criatividade, como estão fazendo lá já há algum tempo no futebol alemão, na segunda divisão. Abrem as portas, vê o que é arrecadaria com o estádio cheio e vende pelo dobro, pelo triplo para patrocinadores daquele jogo, naquele jogo, atualizarem ou realizarem, né, ações pontuais. Se algo não for feito, não é? Eu temo pelo futuro. Eu não estou falando só de Campinas não, tá, gente? Tá todo mundo. Eu peguei uma série de entrevistas do Fortaleza, que caiu da Série A para a Série B, presidente, do CEO lá, do Operário de Ponta Grossa, e por aí vai. Os times estão definitivamente com o Pires na mão. Como vai ser, eu espero que eles encontrem um caminho, mas eu estou preocupado, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje, para o programa de hoje, hein, Tigrão? Eu escolhi o Hugo Souza, mas eu vou dar uma passeadinha pelo Marcos Antônio também. Mas bem rápido. O Hugo Souza está virtualmente convocado como um dos 3 goleiros da seleção brasileira na Copa do Mundo. Você acha, primeiro que o valor oferecido pelo Besiktas da Turquia foi ridículo, 10 milhões de euros, é muito dinheiro, mas no mundo do futebol é pouco. Uma multa de 100 milhões também é irreal, é absolutamente fora da Bolsa Internacional e de uma cotação
que se possa ser criada numa bolsa internacional de jogadores, também 100 milhões de euros está fora. Mas 25 milhões de euros, me parece que estaria mais adequado para o Hugo Souza. E eu tenho a sensação de que se vem aí 25 milhões, nós estaríamos falando de 150, 160 milhões de reais, 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. Opa, o Corinthians ia falar, pera um pouquinho, é aí quase 10% do total da minha dívida, que está replanejada. Então vamos vender, mas tem só 60%, mas é muita grana. Sabe a impressão que eu tenho? Que o Hugo ia dizer, tá bom, pode negociar, mas eu me apresento em agosto. Continuo aqui porque eu quero ir para a Copa. A sensação que eu tenho é essa. Se ele vai para a Turquia, esse monte de bons goleiros que o Brasil tem, por exemplo, esse goleiro do Atlético Mineiro, que nunca teve uma chance, até onde eu me lembro, ele é sensacional. O cara vai começar a olhar, trazer um nego, com todo respeito, esse país espetacular, enorme, né? Na Europa, que é a Turquia, ali quase que virando Ásia, né? A Turquia, um pedaço, inclusive, já ali no continente asiático, praticamente. É um país espetacular, mas futebolisticamente falando, o que o Hugo espera de chance na seleção brasileira? Ele que vem sendo convocado em todas as convocações do Ancelotti. Não vai virar, vai perder a Copa do Mundo. Então eu acho que é isso que aconteceria. E para sorte dele e do Corinthians, teria que administrar um abacaxi, porque se vê uma proposta maior ia ter que vender, e aí o cara não quer ir, como é que faz? Então teria que ter esse remendo aí. Tá, tudo bem, assino, mas me apresento só em agosto. E o time lá tá precisando de um goleiro agora, para jogar domingo que vem. Então vamos lá. Eu acho que é isso que ia acontecer. E com relação ao Marcos Antônio, o Flamengo falou, muito obrigado, o assédio é grande, mas nós não vamos negociar. Mandou um e-mail lá. E no momento em que a água bater na bunda, aí a gente avisa vocês e a gente vende. Aí respondeu o Flamengo, mas por favor, não vai liberar o jogador pra gente comprar, pra gente contratar, quando ele já tiver virado um cacareco, com 52 anos. Achei legal essa história aí. Tá, daqui a pouco, viu? No momento não, mas aguenta a mão aí que assim que der a gente libera pra vocês. O Flamengo falou, mas quando? Nós não somos tartarugas e nem o jogador também que vive profissionalmente por 500 anos. Breno Beretta, qual o tema que você escolheu, hein, bebê? Eu escolhi o da CBF, assim como o CH, Batista, porque, puxando aqui para o nosso lado, essa situação é muito preocupante. Até porque a Ponte vai ter que ter os salários em dia durante a Série B, senão o que ela corre risco? De perder o dinheiro do transporte, também da hospedagem, e a situação ficaria muito ruim para a Ponte Preta durante a Série B do Brasileiro. Veja só, né? A CBF deixou claro, olha, eu vou continuar pagando, vou dar o dinheiro para vocês do transporte e da hospedagem para os clubes da Série B, mas vocês precisam manter os salários em dia, todos os clubes da Série B. Senão, além de transporte e hospedagem, corre o risco dos clubes terem que pagar também exames antidoping e taxas de arbitragem. E isso, não só para a Ponte, mas para outros clubes que, por exemplo, não pagarem os salários em dia, pode se tornar o caos durante a Série B do Brasileiro. Aonde que esses clubes vão arrumar dinheiro, principalmente para transporte e hospedagem? Então fica o sinal de alerta que o planejamento tem que ser muito bem feito para a Série B do Brasileiro, planejamento financeiro, porque se atrasar salário, eu sei que a CBF vai cobrar e vai cobrar caro, Batista. 19:08, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem, no fechamento da 6ª rodada do Paulistão, jogando na Neoquímica Arena em Itaquera, um time praticamente reserva, pelo menos o time que começou, o Corinthians venceu o Capivariano pelo placar de 3-0 para um público de 28 mil torcedores. Os gols, todos no segundo tempo, Guinegão, Dieguinho e Kaique. O Corinthians atuou com Felipe Longo, Pedro Milans, João Pedro, André Ramalho e Hugo, depois Bidu, Charles, Matheus Pereira e Rodrigo Garro, depois Memphis Depay, Caio César, depois Dieguinho, Vitinho, depois Kaique, Guinegão, depois Pedro Raul, a equipe do técnico Dorival. O capivariano de Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, Lucas Dias, Wendel Lomar e Leonan, Bruno Silva, depois Vinícius Guedes, Otávio, depois Matheus Guilherme, Carlos Eduardo, depois Cássio Gabriel, Mike, depois Tiaguinho, Rodolfo, depois Vinícius Popó e Felipe Azevedo, a equipe do técnico Hélio Cizenando. A arbitragem foi da Daiane Muniz dos Santos e esta foi a ficha técnica do jogo. Partida que encerrou a 6ª rodada do Campeonato Paulista ontem à noite. Corinthians 3, Capivariano 0. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:14. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e em todos os setores. Tem soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 38338900. 38338900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, Paulínia. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse para saber mais. kstubos.com.br. Pedro Piscinato, informações sobre a tabela da Série B do Brasileiro com a participação da Ponte. Batistão, a CBF divulgou agora há pouco a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026. Anteriormente, estava previsto que a segunda divisão do Campeonato Nacional começasse no último final de semana de março, entre os dias 27, 28 e 29, porém, houve uma antecipação. Portanto, a Série B começa no penúltimo final de semana de março. A tabela base, divulgada pela CBF, diz que a primeira rodada deve acontecer, os jogos da primeira rodada devem acontecer no dia 20, uma sexta, dia 21, sábado, ou dia 22, domingo. A Ponte Preta estreia fora de casa, estreia contra o Atlético, lá em Minas Gerais. E aí, na segunda rodada, a Ponte Preta estreia no Moisés Lucarelli contra o Ceará. Lembrando que a Ponte Preta foi punida pela invasão da torcida durante a final da Série C, portanto tem a perda de mando aí, provavelmente não, com certeza jogará fora de Campinas essa partida contra o Ceará, Batistão. Boa noite, Batista. Ouviu o CH criticando a taxação das bets. Na minha opinião, devem sim pagar impostos, pois em sua grande maioria são empresas de outros países. E quantas pessoas se afundam em dívidas por causa desses jogos de azar? Aquilo que eu falei, né? Vou defender o CH aqui. Deixa eu só concluir, né? Aí depois eu abro para o Tigrão e também para o CH. Só concluir aqui o que está dizendo o nosso ouvinte. É onde que eu parei. Quantas pessoas se afundam em dívidas por causa desses jogos de azar? Nada contra quem gosta de fazer sua fezinha com responsabilidade. O futebol brasileiro sempre existiu antes dessas casas de apostas. Só uma explicação. Com relação a tributos, estas empresas já estão pagando os impostos. Recentemente, havia um número gigantesco de empresas, casas de apostas, e aí foi feita uma regulamentação. E 70% dessas casas de apostas, como são chamadas, foram
saíram do mercado e ficaram cerca de 30% que foram regularizadas e estão pagando impostos. O problema não é com relação a impostos. Está na CCJ, está tramitando, portanto, é o início de tramitação, uma PL de autoria do senador Randolfo Rodrigues, do PT, com o parecer favorável da relatora, a senadora Damares Alves, do Republicanos, que proíbe a publicidade, promoção e patrocínio de apostas esportivas de jogos online, as chamadas bets. Veda patrocínios a clubes esportivos e eventos, além de publicidade indireta. Então, quando o CH falou a respeito desse assunto, o Tigrão também passou pelo tema, não tem nada a ver com impostos. As empresas já estão pagando impostos, mas é impedir a publicidade. Aí entra o clube de futebol, entra a TV, que faz publicidade, rádio, internet, entra o clube de futebol, que tem a marca estampada na camisa. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que acha que uma proibição total pode prejudicar o futebol e o financiamento de clubes, porque apostas são grandes patrocinadores e sugere cautela na abordagem legislativa. Está na CCJ, se passar, aí vai a plenário e o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Essa proposta não passa nunca, sabe por quê? Não que eu seja a favor, e eu vou fazer uma defesa pública aqui ao CH, porque é isso que eu disse outro dia. Às vezes as pessoas têm dificuldade em entender o que a gente fala aqui, por mais clara que seja a explanação. O CH não falou em nenhum momento, ele inclusive usou, não sou nem contra nem a favor a questão tributária. Aí é um problema do Ministério da Fazenda, do Planejamento, do Governo Federal, do Congresso Nacional. Não, o CH criticou a cobrança de... Não criticou, não. Ele não falou isso em nenhum momento. E, com relação a essa proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, eu acho o seguinte, é um baita de um tiro no pé, porque, mas está levando famílias à bancarrota, porque alguém faz propaganda de jogo de bicho? E tem nem que se afunda por causa do jogo do bicho. E ele joga porque ele quer, pô. Então a propaganda incentiva. Não, o cara que está viciado no jogo, ele tem que se tratar, ele tem que jogar desportivamente. Jogar com parcimônia, jogar para se divertir, se é que ele gosta de fazer uma fezinha, né? Tem propaganda da Mega Sena? É só da virada. O restante todo mês aí acumula 200 milhões, 180 milhões, 90 milhões. E o pessoal está indo lá jogar. Concluindo, o que é que eu penso? Concluindo. Se essa proposta passar, e não vai passar, os caras vão dar o pinote. E aí veja o tamanho do tiro no pé, que o governo que não fecha a conta, o governo federal não fecha a conta de jeito nenhum. O déficit é de bilhões de reais do que se arrecada para o que se gasta. E aí ele vai abrir mão de uma quantidade de impostos. Não pode propagar, não pode pôr na camisa, não pode estar na televisão, na rádio. Então eu vou embora do país. Nós vamos parar com a atividade, vamos para um outro lugar onde possa se fazer a divulgação. Tá certo. E aí o próprio governo vai abrir mão permitindo ao CH também, de arrecadação que muito importante. Muito obrigado ao Tigrão. Pois não, CH? Naquele momento eu só queria dizer que eu não, em nenhum momento, critiquei a taxação, seja de que ordem das bets. Em nenhum momento. Infelizmente o ouvinte entendeu errado aí. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar, é na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família.
Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Meats Beef com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, pessoal da empresa, aí a Meats Beef cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio, ou então churrasco na empresa. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Afinal, o Denilson Alves está há mais de 20 anos no ramo e tem profundo conhecimento. E também, sabe encantar ele e o time dele, que é sensacional. A Meats Beef é a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Meats Beef, na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas. Ligue 3294-7003 para tirar qualquer dúvida caso tenha. 3294-7003, Meats Beef. Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Você concorda com a adoção do sistema de playoffs na Série B do Campeonato Brasileiro? Começo com você, Breno Beretta. Eu concordo, vai ficar legal. E para você, Tigrão, concorda com os playoffs? Só lembrando, de que o Campeonato Brasileiro teve o regulamento modificado. Primeiro e segundo colocados sobem direto e aí teremos um playoff com o terceiro, quarto, quinto e sexto. Aí desse playoff saem mais 2 que vão compor os 4 que sobem para a primeira divisão em 2027. Tigrão. Concordo, sim. Às vezes o quinto colocado, o sexto colocado, fica distante do quarto por 1 ponto. E tem que amargar de novo a Série B no ano que vem. Amargar aquele que queria subir, claro, que tinha time para subir. Então agora, 6 primeiros poderão subir, terão chances. Claro que tem que passar pelo playoff. E um prêmio para quem foi campeão e vice já sobe direto. Eu gostei, até porque eu sou adepto do mata-mata. E é aí, pelo menos uma pequena centelha da volta do mata-mata, mesmo depois das 38 cansativas rodadas. E você, CH, a sua opinião sobre o tema? Eu gostei, eu sou a favor, sim. E aproveitem para subir nesse ano, porque a partir de 27, eu estou dando aqui uma opinião, tá? Não há informação. A CBF vai diminuir o número de times que cairão da Série A para B, da B para C, consecutivamente. Quem sobe também, 3, 3, 3 e 3. Vamos aguardar, espero estar errado, mas acho que isso aí está muito próximo de acontecer. Eu sigo com você, CH. Quem vai levar a melhor no derby da capital? Jogo é domingo. Corinthians, Palmeiras, ou vai dar empate? Corinthians. E você, Tigrão, qual é o seu palpite para o derby da capital? Você viu que ontem deu na mosca, São Paulo e Santos. Empate. Sim. Na mosca. Eu e CH, Breno acho que falou também. Bom, domingo... Não, eu falei São Paulo. Ah, você falou São Paulo. Quase deu, Breno, quase. Mas você é novo, você chega lá. É o seguinte, o jogo é lá em Itaquera, Sim, 20h30, domingo. Caiu em Itaquera, já era. Vai dar Corinthians. E você, Breno Beretta, qual é o seu palpite? Diferente do CH e do Tigrão, eu aposto no Palmeiras. 2-1. Valeu, bebê. Um abraço pra você e até amanhã. Valeu, Batista. Abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Valeu, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã na grande jornada esportiva Bandeirantes. Domingo tem final do Super Bowl.
E os gênios colocam Corinthians e Palmeiras às 20h30. Parabéns aos envolvidos. Boa noite. Boa noite. Sempre tem aquele lá, né? O incompetente motivado. Então, ô Pedro Piscinato, um abraço pra você e até amanhã. Valeu, Batistão. Um grande abraço e amanhã estaremos lá no Canindé. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na esquina, na divisa, melhor dizendo, com Americana, e também a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Final de programa, muito obrigado a todos. Na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.